Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Segunda parte da resolução, agora sim, eu corrigi aqui, da prova da UNIT Consultec, UNIT Unificada 2021.2. Sem mais delongas, aperta teu capacete que agora é pau na moleira. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui, queridos, ó, questão 56, a primeira metade, vimos da 51 até a 55, agora da 56 até, até a 60, beleza? Uma questão de botânica, análise de cladograma. Se liga, vamos ler a pergunta aqui ao lado, ó. Com base nas informações contidas na ilustração e com os conhecimentos sobre taxonomia e botânica, é correto afirmar. Chegou na prova, sublinha lá se é correto ou incorreto. Vem comigo. Você está analisando aqui um cladograma, você já estudou de forma intensiva isso aí, inclusive comigo, já está craque, está só revisando aqui, ó. Aqui eu vou analisar item a item para saber aquele que mais se adequa, tá? A presença de fruto nas angiospermas representa uma característica apomórfica, exatamente. Na taxonomia, no cladograma, a apomorfia é algo novo que surge em um grupo, uma classificação, uma espécie. Então, essa é a resposta. Mas como aqui é uma revisão, vamos trabalhar item a item para saber principalmente o que está falso em cada item. Vamos embora, letra B. As pteridófitas são mais próximas das briófitas do que das gimnospermas, pois compartilham, entre elas, um maior número de características semelhantes. Falso, e eu vou te dizer por quê. Vê só. O que acontece é que briófita e pteridófita são criptógamas e muitos alunos e alunas acham que elas são muito mais parecidas entre si do que com uma gimnosperma que vem depois. Mas lembrem-se, ó. A presença de vasos condutores de seiva, xilema e floema, começa em pteridófita, continua em gímino. Show de bola? Algo importante, as pteridófitas podem crescer mais, esse crescimento continua em gimnosperma. Olha que interessante. Então, eu te falei duas caracterizações que existem em pteridófita e em gímino e não em briófita. Te digo mais, eu posso dizer que pteridófita é uma cormófita, ou seja, é um vegetal que tem raiz, caule e folhas verdadeiros, assim como gimnospermas. Então, eu te disse três características que levam em consideração que pteridófita tem mais características voltadas para gímino do que com briófita, por mais que ambas sejam criptógamas. Ambas, por exemplo, né? Outra quarta característica. A fase dominante, a fase predominante do ciclo sexuado de uma pteridófita é a mesma de uma gímino. Por exemplo, é a fase esporofítica. Já a embriófita é a fase gametofítica. Então, eu te disse quatro características, é só voltar o vídeo aí, que denotam que elas são mais parecidas, as pteridófitas são mais parecidas com o gímino, no tocante evolutivo, do que com briófita, por mais que seja também uma criptógama, tá bem? Tá bem? Então, letra C, letra B, falso, letra C. A presença de uma parede celular quitinosa, não quitina, a gente vai perceber, por exemplo, lá no exoesqueleto de artrópode, exoesqueleto e não parede celular, e parede celular, por exemplo, de fungos. Letra C, falso, tá? As espermatófitas representam um grupo monofilético que compartilham entre eles sementes protegidas do ovário desenvolvido. Esse item é muito bom. O item com nível alto. Quando ele diz sementes protegidas do ovário desenvolvido, um ovário que se desenvolve forma um fruto verdadeiro. E quando ele cita as espermatófitas, lembra que espermatófita é todo vegetal que tem semente, de gimnosperma em diante. Gimnosperma não tem ovário. Gimnosperma, se tivesse ovário, ele poderia, por exemplo, hipertrofiar e gerar fruto, mas não tem ovário. Então, ó, ele diz que as espermatófitas representam um grupo monofilético que compartilham entre eles sementes protegidas do ovário desenvolvido, não. As sementes são protegidas nas angiospermas e são desprotegidas nas gíminos. Ó. A palavra gimnosperma significa semente nua. Não tem fruto, não tem ovário, não tem fruto. Logo, letra D, falso. Letra E, com o surgimento dos vasos de condução, foi possível a conquista da terra firme pelos vegetais. Não exatamente, porque vegetal, ele de alga para briófita, é que eu encontro realmente no ambiente terrestre esses vegetais. Briófita ainda não tem vaso. Quando eu percebo a presença de vaso em pteridófita, ainda assim depende de água para a reprodução. Mas já havia surgido os vasos condutores de seiva, xilema e floema, por exemplo, em pteridófita. Mas quando ele repete aqui, ó, com o surgimento dos vasos de condução, foi possível a conquista da terra firme pelos vegetais. Mas os vegetais já conquistaram a terra firme desde briófita, e briófita não tem vaso condutor de seiva, de boa? Outra interpretação é que, mesmo
esses vasos condutores de seiva, sendo desenvolvidos pela primeira vez dentro das pteridófitas, elas ainda dependem de água. Então, tem duas interpretações aí que levam a crer que esse item também está incorreto, incoerente. Somente letra A de amém. Questão 57, uma questão sobre Lim-Margulis, teoria endossimbiótica. Pode colocar, por exemplo, dentro da citologia. Aqui para ajudá-los e ajudá-las, para você ir lembrando-se. Lembra que Lim-Margulis evidenciou que essas duas organelas, mitocôndria e cloroplasto, por possuírem DNA próprio, que não tem carioteca, é o nucleóide mitocondrial, nucleóide cloroplasmático, possuem ribossomos próprios, ribossomos estes com o mesmo tamanho e caracterizações de ribossomos de procariontes, tem dupla membrana, assim como muitas bactérias gram-negativas. Elas conseguem sofrer uma chamada autoduplicação, assim como a cisparidade de muitos dos procariontes, pois não a maioria, show de bola. Aqui evidenciando para vocês, dá uma olhada na imagem, que as mitocôndrias nos primeiros eucariontes surgiram primeiro e depois surgem aí os cloroplastos, ou seja, o primeiro englobamento de um procarionte que fazia respiração aeróbia, depois ele passa a ser chamado de mitocôndria. E depois, uma outra endossimbiose gera, por exemplo, os cloroplastos. Então, cuidado com a lógica. Não use muito a lógica aqui, porque, como assim, professor, na lógica? Nas hipóteses da origem da vida, normalmente quem vem primeiro é a fotossíntese, depois a respiração aeróbia. E você começa a pensar muito rapidamente que quem normalmente vai surgir primeiro é um cloroplasto. Mas lembrem-se, essas teorias, essas hipóteses, heterotrófica e autotrófica, elas são baseadas, elas são apoiadas. O pano de fundo que se utiliza são os procariontes. Então, quando surgiram os eucariontes, já existiam procariontes que faziam fermentação, quimiossíntese, fotossíntese e respiração aeróbia. Só que quando começam os primeiros englobamentos, as primeiras fagocitoses, pelos primeiros eucariontes, provavelmente o que nós temos na história da biologia é que essas bactérias que faziam respiração aeróbia começaram a ser englobadas primeiro, beleza? Aí depois receberam o nome de mitocôndria, fazendo essa relação de mutualismo. E em um segundo momento, quando as primeiras células eucariotas começaram a fagocitar as bactérias que faziam fotossíntese, os procariontes que faziam fotossíntese, e não mais os destruíam, esse procarionte que fazia fotossíntese e não é destruído, nós damos o nome de cloroplasto. Então, pelo surgimento, pela teoria de Lim-Margulis também, que ela evidenciou tudo isso que eu falei anteriormente, é só dar uma voltada no vídeo. Além do mais, surge primeiro mitocôndria, depois cloroplasto. Vamos para as alternativas, para a análise da veracidade das alternativas. Item 1. Segundo Lim-Margulis, sim, eu não estou lendo tudo, né, mas você vai ler tudo, que eu já resolvi as questões. Vocês vão ler tudo em uma questão, até a fonte de onde a questão foi tirada, tá? Item 1. Segundo Lim-Margulis, a pesquisadora que evidenciou isso, a célula eucariota foi originada de invaginações e evaginações da membrana plasmática de uma célula similar àquela da ameba. Lim-Margulis, ela em seus estudos não cita a origem das células eucariotas, e sim das organelas, mitocôndria e cloroplasto, beleza? E ele diz ainda que as primeiras células eucariotas foram geradas como se fossem a partir da ameba, que é um protozoário. A teoria dela não fala sobre isso. A hipótese ou teoria fala sobre o surgimento das mitocôndrias e depois os cloroplastos, porque ela começou a estudá-las em vida, viu que a estrutura morfológica, anatômica, funcional é muito parecido com os procariontes. Pegou a visão aí? Massa? Então esse item 1 ele é falso. Se o item 1 está falso, A está falso, C está falso, D está falso. Eu fico entre letra B e eu fico entre letra B e E. Beleza? Ou 2 e 4, ou 2, 3 e 4. Ou seja, 2 e 4, 2, 3 e 4, eu vou analisar o item 3, porque eu já sei que 2 e 4 estão coerentes. Pegou a visão, né? Vamos analisar o item 3? Todas as organelas encontradas em seu citoplasma provavelmente tiveram a mesma origem por conta da similaridade da composição bioquímica presente nas membranas que as delimitam. Lim-Margulis nunca evidenciou isso. O estudo dela foi sobre mitocôndria primeiro, cloroplasto depois, por elas terem tudo aquilo que eu já citei para vocês. O item 3 ele é falso, ou seja, somente letra B, 2 e 4. Vamos analisar. Item 2. As membranas internas que compõem as estruturas desse tipo de célula aumentam sua eficiência metabólica exatamente.
Repetindo, as membranas internas que compõem as estruturas desse tipo de célula é assim, queridos. Ó. Se tu pegas uma mitocôndria, lembra que a mitocôndria ela tem a membrana externa e a membrana interna, que são as cristas mitocondriais. A membrana interna vem dessa fagocitose aqui, ó. Quando esses primeiros eucariontes começaram a ser fagocitados, um pedacinho da membrana se destacou e ficou ao redor. Então, as cristas mitocondriais, que são as membranas, é a membrana interna de uma mitocôndria, era a membrana dela quando ela era um procarionte, entende? Inclusive, a proporção bioquímica é diferente. Aqui na crista mitocondrial tem um percentual de proteínas muito maior, percentual maior e uma diversidade maior de proteínas nas cristas, o que ajuda lá na terceira fase da respiração intracelular a produzir mais energia. Lembra que a terceira fase da respiração intracelular é a mais energética e o que contribui é um perfil proteico maior e uma maior diversidade aqui, ó, nas cristas mitocondriais, quando ele fala no item 2 verdadeiro. Item 4. Retículos, complexo de Golgi e acarioteca são componentes que proporcionam uma eficiente divisão de trabalho. Exatamente. Por favor, anote. Lembra que a face externa da carioteca, ela se prolonga para se comunicar com o citoplasma. E essa face externa recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso, que sempre está trabalhando com o complexo golgiense. Normalmente, o retículo endoplasmático rugoso, o ergastoplasma, assim chamado também, pega uma vesícula cheia de proteína, passa para a Golgi e Golgi modifica quimicamente falando. Anota aí, Golgi faz a fosfatação, faz a glicosilação e a sulfatação. Fosfatação é adicionar fosfato, por exemplo, o derivado de fósforo, a proteínas, as modificando quimicamente. A sulfatação é adicionar enxofre, aumentando o peso molecular, instruindo, por exemplo, fazendo com que as proteínas tenham capacidade, estrutura tridimensional diferenciada. E a glicosilação é um trabalho conjunto entre complexo golgiense e os retículos, onde o liso manda lipídio e ele adiciona carboidrato, ele, o complexo de Golgi, forma glicolipídio, vai formar o glicocálice, e o retículo endoplasmático rugoso libera uma vesícula proteica, o Golgi vai adicionar carboidrato, formando glicoproteína, e manda lá para a face externa da membrana, atribuindo uma função linda e maravilhosa, que é a formação do glicocálice. Pega a visão, questão 57, letra B de Bíblia, tudo é luz para você passar esse ano. A questão 58, ela versa sobre ciclo de nitrogênio e algumas particularidades desse ciclo, lendo a pergunta: à luz das etapas relacionadas com o ciclo do nitrogênio, o evento que proporciona a aquisição de componentes nitrogenados originados da decomposição orgânica realizada por fungos e bactérias. Muitos fungos e bactérias, ao fazerem decomposição, podem liberar CO2, podem liberar metano, podem liberar amônia. Olha que interessante. Então, de novo, durante a decomposição, que por muitas vezes é um processo heterótrofo, muitas bactérias, muitos fungos podem liberar metano, podem liberar amônia, NH3, podem liberar CO2, de boa na lagoa. Como ele está perguntando uma substância nitrogenada, muito provavelmente será esta amônia. Para ajudá-los e ajudá-las, trouxe aqui o ciclo de nitrogênio. De boa? Tá riscadinho aqui, mas eu vou apagar, não vou nem editar o vídeo, tá? Não vou apagar, só vou tirar aqui com a borrachinha, ó. Não vou nem editar o vídeo para você, vou deixar aqui, tá? De boa na lagoa, aqui vou escrever para os senhoritos e as senhoritas. Vê, lembrando de ciclo de nitrogênio, lembra? Fase de fixação, o gênero Rhizobium, que vai ajudar a converter nitrogênio molecular a amônia, em um processo conhecido como amonização. E essa amônia, olha aqui, ó, vem da decomposição, já acabou a questão por aí, ou seja, é a amonificação. Essa característica de fixação, que também participa a amonização ou amonificação, está aqui, ó. Bactérias e fungos, ao realizarem decomposição, como eu falei no início dessa questão, podem liberar metano, podem liberar CO2 e, para esta questão, a amônia. Um evento que acontece no ciclo do nitrogênio, que gera também amônia, que promove a amônia para o solo, é justamente a fixação
donde há a participação da amonização ou amonificação. Por isso é letra A. Lendo só o enunciado para termos uma certeza. Ó. As aves não produzem urina eliminando-as junto com as fezes, e é por isso que seu esterco é mais rico em nitrogênio que os de ruminantes e suínos. O esterco proveniente de frangos e galinhas de criações intensivas e alimentadas com ração é rico em nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, mas pobre em celulose. Lembra que a substância nitrogenada lá de aves é o ácido úrico, uma substância também nitrogenada. Mas a pergunta é: o evento que proporciona a aquisição de componentes nitrogenados originados da decomposição. Quando estudamos o ciclo do nitrogênio, o principal componente nitrogenado que é produzido, que é proveniente de uma decomposição, tá aqui o esquema para vocês, é a amônia, e ela é proveniente no ciclo da chamada amonização ou amonificação. Bora treinar aqui, ó. Lembra que a nitrificação é a conversão daquela amônia que não é absorvida por leguminosa, anota aí, leguminosas utilizam a amônia no seu ciclo. Elas retiram da amônia o nitrogênio para produzir base nitrogenada, para produzir, por exemplo, também os aminoácidos. Aminoácido proteína, base nitrogenada nucleotídeo, DNA e RNA. Aquela amônia que não é absorvida pelas leguminosas, ela é convertida primeiro a nitrito, depois a nitrato. Um processo chamado de nitrosação e o outro de nitratação. Quem faz aqui primeiro é o nitrossomonas. Quem faz aqui depois é o nitrobacter. 2 gêneros bacterianos que promovem a quimiossíntese, um processo autótrofo. Aquele nitrato que não é absorvido pela maioria dos vegetais, ele vai voltar a CN2 molecular, já que é um ciclo, ele precisa voltar para a natureza. Então, esse nitrato que não é absorvido, ele vai ser convertido a nitrogênio molecular por um gênero principal, que é a Pseudomonas, beleza, está aqui em cima, em um processo conhecido como desnitrificação. Caso não tenha oxigênio, essa Pseudomonas realizará a respiração anaeróbia, assim como Rhizóbio e Bradyrhizóbio, além do Azotobacter, que fizeram a fixação, beleza? Deu para revisar bem o ciclo nitrogênio? Então, um pouco de ecologia, principalmente focando o ciclo nitrogênio aqui para vocês. E por último, nesta outra realização aqui de questões, é por último, meu Deus, não, deixa eu ver se é por último, eu acho que tem 59 e 60, mas se não tiver, é de boa. Uma questão estranha, o gabarito oficial dela foi esse, letra B, mas esse gabarito está errado. Uma ameba e um macrófago podem ser incluídos no mesmo nível de organização de seres vivos? Pode não! Porque a ameba é um protozoário unicelular, é um sarcodíneo. Ele se locomove a partir dos pseudópodes, de boa? Só que macrófago é uma célula de um indivíduo pluricelular. Essa célula não consegue viver sozinha, ela depende de um tecido para isso, depende de um ambiente para isso. Então a questão está errada. O gabarito oficial foi letra B, mas não pode ser letra B. Poderia ser, por exemplo, letra D de dado, aqui, ó, quando diz que toda. Se tivesse entre aspas é melhor, toda célula lábil é dotada de elevada capacidade mitótica. Normalmente sim. Na realidade, uma célula lábil, nós classificamos assim, é uma classificação antiga de Bisozero, pesquisador antigo, lábil, estável e permanente. Célula lábil sofre alta mitose e tem um tempo de vida curto, como células do tecido epitelial da pele, das nossas camadas da epiderme, por exemplo. Já células permanentes, células mais estáveis, são células do tecido conjuntivo, que tem um tempo de vida um pouco maior, tem um metabolismo um pouco mais complexo, de boa, e há aquelas que são permanentes, como por exemplo neurônio e célula do tecido estriado, do tecido muscular estriado, são células que nascem em G0 e continuam em G0. Elas não têm a tendência de se multiplicar. Então, pela classificação de Bisozero, lábil, alta mitose. As estáveis têm uma mitose mediana e as permanentes têm uma mitose quase zero ou zero. Então, não vou nem ler, a questão ela é mal feita, eu vou analisar os erros das demais, tá? Por exemplo, a origem da primeira célula prescindiu é não precisa, tá? Não precisou de fatores abióticos, precisou. Lembra que em qualquer hipótese, por exemplo, o Oparin evidenciou que metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio recebiam, né, descarga elétrica, reagia com água, aí parava na água e começavam aí a ter outras reações químicas até se desenvolver coacervado, com micela. Provavelmente a primeira molécula informacional foi o RNA. Aí quando tudo se uniu, nós tivemos o primeiro ser vivo. Então sim, nas hipóteses hoje em dia mais avaliadas em vestibulares ou não, ou pela ciência, sim,
houve a necessidade de fatores abióticos para que existisse o surgimento da vida. O item A, falso, tá? O item B, povo, o item B não, ele tá falso, mas foi o gabarito oficial. Deve ter sido trocado, eu realmente não vi o gabarito coerente, se mudar ou se anular a questão, tá? Letra C, a descoberta da célula no século XVII por Robert Hooke foi possível com a utilização de um tecido vegetal formado de células metabolicamente ativas. Hooke, na realidade, ele descobriu mais a célula por células vegetais que estavam mortas. Ele pegou o arcabouço de parede celular. E não por células metabolicamente ativas, as células estavam mortas. Letra C, falso. Letra D tem coerência, pelo menos a maioria das células que são lábeis é uma maioria com elevada capacidade mitótica e um tempo de vida curto. E letra E, a diferenciação celular depende da inativação de genes inseridos em um pool gênico que se encontra totalmente ativo. Não, o pool gênico. Pool gênico significa o conjunto de genes de uma célula ou de um tecido ou de um organismo. Esse pool gênico ele vai sendo ativado de tempos em tempos. Então, quando a questão diz que depende de uma inativação de genes que estavam completamente ativados, não. Os genes estão inativados e eles vão sendo ativados com o passar da vida, a partir de várias caracterizações, a partir de vários eixos, como, por exemplo, o eixo hormonal, teu crescimento categórico, teu crescimento celular, tecidual, beleza? Então, nós não podemos afirmar que, por exemplo, em uma amôroa, todos os genes estão ativos. Não, eles vão sendo ativos quando houver necessidade ao longo da vida. Se você disser que todo o genoma de um indivíduo estão ativos, você vai ter células, todas elas são iguais em um número muito alto. Lembrem-se, a carga genética de duas células, como neurônio e célula epitelial, é a mesma. 2N igual a 46 na sua espécie. A diferença é que os genes que fazem os neurônios serem neurônios estão na célula epitelial, mas estão desligados. Os genes que fazem neurônio ser neurônio, esses genes estão nos neurônios e estão ligados. É uma diferença aí de inativação, beleza? E de variação desta atividade gênica ao longo da vida. E aqui, finalizando, essa segunda metade da resolução, questão 60, linda e maravilhosa. Ela fala sobre citogenética, ela fala sobre bioquímica do DNA e RNA. Bora trabalhar? Observando a imagem em destaque a respeito da molécula do ATP, ó. A respeito da molécula do ATP, que é um nucleotídeo que tem ribose. Grava aí, tá? E sua dinâmica metabólica pode ser afirmado o quê? Letra A, ele quer o correto, sublinha aí, bença. Letra A, o ATP é uma molécula estável. Não é instável. Ela precisa ser instável para ser hidrolisada e está liberando energia ao longo das células e ao longo dos tecidos, já está errado. Imprescindível a célula, formada a partir da fosforilação de ADP. O resto está coerente. Letra B, a utilização do ATP em eventos metabólicos precede sua hidrólise. Ou seja, você precisa, na realidade, hidrolisar antes o ATP para poder utilizá-lo durante o metabolismo celular. Isso, na realidade, não tem coerência. Porque, vê, deixa eu reler para você o item B. Ó. A utilização do ATP em eventos metabólicos precede sua hidrólise. Ou seja, para utilizar ele para gerar energia, é depois da sua hidrólise. Na realidade, não. Eu preciso hidrolisá-lo antes para poder utilizá-lo como fator energético de distribuição energética para uma célula, para um tecido, para um órgão como um todo. Por que está coerente letra C? Ele diz, ó, a molécula do ATP é um nucleotídeo, que tem em sua organização constituintes que compõem monômeros do RNA, exatamente. Ele tem um fosfato, tem as bases nitrogenadas normais, que normalmente tem no DNA, exceto timina, tem uracila, e o seu carboidrato, o seu glicídio é a ribose. Correta letra C. Erro da D. A energia do ATP é extraída da molécula de açúcar, presente em sua composição. Não. A adenosina trifosfato, ó, lembra? Aqui eu tenho a ribose, aqui eu tenho a base nitrogenada. E aqui, ó, existem 3 fosfatos, beleza? Então a energia é proveniente dessa hidrólise aqui, ó, da ligação entre os fosfatos. É daí onde vem, por exemplo, a energia quando eu hidroliso o ATP. Item D, ele está falso. Item E, em reações de condensação, ou seja, reação, por exemplo, onde uma ligação peptídica é uma reação de condensação, né? Eu tenho um aminoácido com outro, eles se ligam e eu tiro uma molécula de água. Síntese por desidratação, uma condensação. Em reações de condensação, o ATP é fosforilado na dependência de energia, não. O ATP não é fosforilado. O que
poderia acontecer na maioria dos casos das células é, na realidade, a desfosforilação dele. A hidrólise de ATP é que, quando liberar energia, essa energia pode ser utilizada agora para formar a nova ligação de uma condensação, se assim o for. Então, o item E, ele está falso também. De boa na lagoa, aqui somente item C de Cristo. Foca no item B, legal, que essa nomenclatura, essas palavras, elas são muito utilizadas na prova da Consultec. Por exemplo, prescindível e imprescindível. Imprescindível é necessitar com obrigatoriedade. Prescindível é não necessitar. Preceder é vir antes. Então ele diz, a utilização do ATP em eventos metabólicos precede sua hidrólise, ou seja, você utiliza o ATP antes de ele sofrer hidrólise em eventos metabólicos. Não. Para ele ser utilizado, você primeiro vai hidrolisar em processos metabólicos, com a liberação de energia, é que essa energia é utilizada nos processos metabólicos. Então, frisa aí em teu material, palavra prescindir, o termo preceder, o termo imprescindível e o termo prescindível são bem utilizados nessa prova da UNIT, prova realizada pela Consultec. Está aqui a resolução da segunda parte da prova da UNIT Unificada 2021.2. Beijo grande, obrigado pela atenção. Vamos para a próxima, terceira parte. E como sempre eu digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje, tamo junto!